Alô, meu querido, fala minha querida, vamos trabalhar mais um tópico de criminologia e dessa vez eu quero entrar com você num tópico que ele não está muitas vezes expresso no seu edital e muitas vezes ele vem de uma maneira mais jogada dependendo de onde você pegar. Aqui eu cito, por exemplo, algumas provas da VUNESP, eu cito para você até mesmo banca do CESP-NB em concursos nacionais aí, beleza? O assunto que eu decidi trabalhar com você um pouco do ponto de vista da criminologia é a parte relacionada às síndromes. E doutor, calma, deixa eu estabelecer primeiro um parâmetro, um contexto para você estudar essa parada. Por quê, Pedro? Os livros de criminologia, o conteúdo propriamente dito de criminologia, quando ele vem trazendo a questão relacionada a síndromes, essas síndromes elas estão dispersas em todo o material. Quando você estuda principalmente o tema de psicopatologias forenses, você começa a estudar um pouco de síndrome. Quando você estuda a parte de bioantropologia ou até a mesma parte relacionada à antropologia criminal, você começa também a estudar algumas síndromes. E além disso, dentro da área de psiquiatria forense, você acaba estudando a questão relacionada aos distúrbios propriamente ditos. Então, síndromes é um tema complicado da gente trabalhar porque ele está todo disperso. O que eu fiz nessa aula? Eu trouxe tudo em um único material para facilitar a sua vida em relação aos estudos e nós vamos conversar efetivamente a forma pela qual essas síndromes elas vão aparecendo nos principais editais. Lembrando que funciona assim. Eu preciso localizar para você o seguinte aspecto. Existe a escola clássica, existe a escola positiva da criminologia. Depois que nós adentramos esse período moderno, vem a escola alemã, a correcionalista. Depois a gente começa com a parte dos movimentos biopsicossociais, que é o conceito mais moderno do que vem a ser um crime. O crime é um fenômeno biopsicossocial. E em seguida dá-se uma vertente à psique do cara. Ou seja, começa-se a pesquisar o motivo das pessoas pelas quais, na verdade, elas acabam cometendo crimes. Se vai ser pesquisado esse motivo pela qual as pessoas cometem crime, a psicologia, ela estuda aquilo que a gente chama de microsociologia. Ela começa a estudar efetivamente a parte micro do crime, a parte relacionada à mente de criminosos. E é por isso que eu localizo você dentro dessas síndromes. Doutor, síndromes, o que significa uma síndrome propriamente dita, Pedro? Pedro, nunca ouvi falar. Na verdade, eu já ouvi falar em um monte de síndrome, mas eu nunca soube o significado. Doutor, síndromes são um conjunto de sintomas que uma pessoa apresenta. Então, síndromes é quando nós temos múltiplos tipos de aparições muitas vezes, de exercício de alguma coisa, de algum sintoma que essa pessoa apresenta. Por exemplo, quais seriam o conjunto de sintomas que uma pessoa gripada pode apresentar? A pessoa aparece coriza, ela pode ficar com um pouco de febre, ela muitas vezes tem a garganta irritada e por aí vai, é um conjunto de ações. Síndromes é a mesma coisa, é um conjunto de ações provenientes de determinados pontos que a gente vai estudar dentro dos distúrbios. E cara, quando a gente diz que é um conjunto de distúrbios, olha só, por ele ser chamado de conjunto, estamos diante de um grupo, de um agrupamento de ideias. Então é um conjunto de sintomas que vão relacionar distúrbios. E digo mais, por se tratar muitas vezes de uma área em que o próprio perito oficial médico legista ou psiquiatra forense, esses caras trabalham com documentos específicos. Hoje nós temos dois grandes documentos. Nós temos um documento que é o Manual de Doenças Mentais 5, a versão 5 que já foi lançada, e o próprio CID-10. Então, se a prova citar esses manuais ou esses livros que correlacionam os principais distúrbios relacionados ao sistema nervoso central, estamos diante de uma síndrome, de uma psicopatologia no tópico de criminologia. Show de bola? Então, vamos lá. Essas síndromes, muitas vezes, elas originam o cometimento de crimes. Eu vou trabalhar com você algumas síndromes no contexto criminal, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como que isso se aplica na prática, tanto na nossa prova, que é o nosso foco aqui, quanto também dentro da área de criminologia como um todo. Então, se eu trabalho com essa parte relacionada a síndromes influenciando vítimas e criminosos, significa dizer que essa síndrome, ela muitas vezes, além de influenciar vítima e criminoso, ela está correlacionada ao sistema nervoso central. Doutor, então aqui eu preciso te dar uma noção básica ao longo das síndromes a respeito do sistema nervoso central, só para você conseguir entender um pouco melhor o tópico e não ficar tão perdido. Grande exemplo, quando eu trabalho, por exemplo, com a zona occipital do sistema nervoso central, o lobo occipital é o lobo posterior do nosso encéfalo. Ali naquela região nós temos principalmente um grupamento de neurônios responsáveis pela concretização da visão. Então, nesse sentido, pessoas que, por exemplo, apresentam alucinações, elas vão ter algum tipo de distúrbio, principalmente no lobo occipital. E por aí vai. Percebeu?
Quando a gente diz partes a respeito do sistema nervoso central, é claro que eu não vou te dar uma aula de anatomia do sistema nervoso central aqui, porque não faz nem sentido. O que você tem que saber na prática é como que isso pode efetivamente aparecer na sua prova. E é assim que eu vou te ajudar. Então, dado esse conceito inicial, conversado a respeito de toda essa noção introdutória de síndromes, vamos começar a falar um pouquinho de algumas síndromes a respeito do tema. Doutor, eu cito para você a primeira síndrome, chamada Síndrome do Peter Pan, ou Síndrome de Peter Pan. Para quem já foi criança e lembra de Peter Pan, relacionar essa síndrome com o seu significado é um tanto quanto fácil. Pedro, por que é fácil? Cara, Peter Pan, eu não sei se você se lembra, é um adulto que queria viver e continuar permanecendo criança. E aí ele vai até a famosa Terra do Nunca, e aí ele luta com o capitão e tal. Cara, na prática, o que essa síndrome ela relaciona? Pessoas que atingiram a maioridade, pessoas que em tese já se desenvolveram sexualmente e em tese mentalmente, mas quando a gente trabalha com encéfalo propriamente dito, ele acaba não desenvolvendo maturidade de adulto. Essa pessoa, ela permanece um adulto, mas ela apresenta vestígios de quando ela era criança. Características típicas, imaturidade, faz birra. Você já imaginou um adulto fazendo birra, meu filho? Olha só, se esse adulto ele começa a fazer birra, ele começa muitas vezes a discutir, a ficar bravinho por pouca coisa, isso é sinal de imaturidade. Aí você vai dizer, Pedro, eu acho que o meu namorado, minha namorada, ela tem essa porra. Meu filho, pra gente considerar algo como sendo uma síndrome ou uma psicopatologia, o estímulo ele deve ser duradouro, beleza? E deve ser frequente. Ele deve ter frequentes crises a respeito disso e ele deve ser duradouro. Não pode acontecer uma única vez. Belezinha? Então cuidado com isso daí. Quando eu trabalho, então, essas características, egocentrismo aparece muito também em relação a quem tem essa chamada síndrome de Peter Pan. A pessoa ela se apresenta egocêntrica. O que isso quer dizer na prática, Pedro? Significa dizer que ela se importa só consigo mesma. Ela só pensa nos seus benefícios. Ela pede muitas coisas para sua família. Ó, faz um pudim, faz para mim tal coisa, faz para mim isso, faz para mim aquilo, eu quero isso, me dá isso. Ela começa a ter muito essa questão relacionada ao egocentrismo, sem falar da questão narcisista. A pessoa ela se avalia muito bem, a pessoa ela se cuida muito bem, ela se acha que tem uma pele boa, ela começa a ter aquela vertente voltada para si mesma. Quando isso acontece de maneira frequente e duradoura e exacerbada, estamos diante dessa síndrome. E aí o que acontece? Pessoas que muitas vezes apresentam esse quadro, muitas vezes acabam por imaturidade, por estímulos involuntários, até mesmo por birra, alguma coisa, lesionando outras pessoas, ou até mesmo pegando coisas dos outros. E aí nós estamos diante do quadro criminoso. Deu para entender? Então a síndrome de Peter Pan, ela é um tanto quanto complexa do ponto de vista neurológico e comportamental, mas o conceito mais básico é um pouco mais simples da gente trabalhar na prática. Fica um pouco mais tranquilo justamente quando a gente encaixa esse quadro dentro dessas pessoas aqui, ok? Então essa é a síndrome de Peter Pan, é uma das primeiras síndromes que a gente estuda. Vamos falar agora das síndromes que algumas pessoas chamam de síndromes de cidades. Pedro, como assim? Porra, porque isso aqui são todas cidades distribuídas ao longo do mundo. Então existe, por exemplo, Estocolmo, Londres, Lima e Oslo. Quando eu trabalho especificamente com esses tipos de síndromes aqui, estamos diante justamente de algumas situações também de alteração comportamental ou, em alguns casos, de alteração do sistema nervoso central. Vamos devagar. Primeiro, quando eu trabalho estas síndromes aqui, eu quero que você lembre o seguinte: essas síndromes de cidades que a gente brinca, elas estão relacionadas diretamente com um comportamento quando houver uma situação de estresse. Ou seja, quando a pessoa ela está exposta em uma situação de estresse. Pedro, que situação de estresse? Geralmente no contexto criminoso, ok? Principalmente nos crimes relacionados ao sequestro e cárcere privado. Então, se nós estamos diante de um contexto criminoso, estamos diante de comportamentos pontuais, comportamentos que desenvolveram, que foram desencadeados, que foram muitas vezes engatilhados por um contexto criminoso. E aí você me diria, Pedro, geralmente qual é esse contexto? Cometimento de um crime.
pode ser geralmente, acontece muito com a questão relacionada a roubos, principalmente quando a gente trabalha com roubos grandes, roubo a banco, roubo à lotérica, esse tipo de coisa. Então, se a pessoa ela fica muito tempo em contato com essa figura do criminoso, ela vai muitas vezes ter que se relacionar demais com esse criminoso. E é aí que surge aqui essas síndromes das cidades aqui. Vamos para a primeira, chamada Síndrome de Estocolmo. Doutor, para quem assistiu a série aí Casa de Papel, ficou um pouco fácil de entender o que é a Síndrome de Estocolmo. Estavam as vítimas do crime, que na verdade não eram as vítimas, né? Ali nós estávamos diante das pessoas que elas foram vitimadas, elas foram colocadas numa situação de restrição de liberdade, mas para subtrair coisa do banco, para roubar efetivamente esse banco mediante violência ou grave ameaça. Ótimo. Então eles começam a subtrair notas desse banco, enquanto uma das pessoas ali acaba criando sentimento pela figura do criminoso, por uma das figuras dos criminosos. E aí essa pessoa, ela desenvolve afeição, ela desenvolve afinidade. Esse sentimento pode ser um sentimento de amor ou até mesmo um sentimento de amizade. Se ela desenvolve esse sentimento benéfico em relação à figura do agressor, em relação à figura do criminoso, estamos diante da Síndrome de Estocolmo. Aí você me diria, Pedro, então quem sofre a Síndrome de Estocolmo é a vítima? Sim, é a vítima que está em restrição de liberdade num contexto criminoso que, por se relacionar com a figura do criminoso, muitas vezes desenvolve sentimento por esse cara, ok? Esse sentimento pode ser um sentimento de amizade, você olha e fala assim, cara, se eu fosse esse cara eu faria a mesma coisa, e aí você começa muitas vezes a ajudá-lo em relação àquele contexto. Então a Síndrome de Estocolmo acaba por se tornar um distúrbio em que a pessoa muitas vezes desenvolve essa afinidade. Pedro, mas e se a pessoa muitas vezes não sofreu esse distúrbio? Se a pessoa mesmo se identifica com esse tipo de situação? Cara, se a pessoa se identifica é porque ela tem predisposição ao cometimento de alguns tipos de crime. E aí vem toda aquela história psicocomportamental que eu não vou nem entrar aqui com você. Beleza? O que cai objetivamente na sua prova é isso. Estocolmo é aquele contexto em que a vítima desenvolve uma afinidade pelo agressor. Perceba que eu coloquei aqui para você o seguinte, a afinidade aqui é da vítima, enquanto aqui embaixo a afinidade é pela vítima. É por isso que eu coloquei essa sequência, no seu material não está exatamente essa sequência, mas o sentido aqui é o mesmo, tá? Então Estocolmo muitas vezes se confunde com Londres. Se a banca exige de você essas duas aqui tentando te confundir, você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Se a vítima desenvolve sentimento pelo agressor, estamos diante de Estocolmo. Mas se o agressor desenvolve, se apaixona, cria amizade com uma das suas vítimas, nesta situação estamos diante da Síndrome de Londres. E cuidado, cuidado, aqui sempre o comportamento é unilateral. Aqui em cima em Estocolmo é a vítima que desenvolve esse sentimento, não sendo necessariamente recíproco, percebeu? E aí aqui em Londres é a mesma coisa. O criminoso ele se apaixona, o criminoso ele cria uma amizade, ele vê uma pessoa e fala assim, nossa cara, esse cara é foda, e começa muitas vezes a desenvolver alguns vínculos de afinidade com esse cara. Então em Londres o que aconteceu na verdade foi o contrário. Aqui o criminoso desenvolveu afeição pela vítima, ok? Então não vá confundir essas duas situações aqui. Síndrome de Lima, cara. Aqui, nessa síndrome, acaba por acontecer uma antipatia da vítima, nesse caso, né, pelo sequestrador. A vítima, ela acaba não gostando, ela cria repúdio em relação a essa figura do sequestrador. Então aqui, principalmente quando a gente trabalha nessa síndrome, aqui se por um lado o Estocolmo é afinidade, por outro lado Lima é a versão oposta da Estocolmo. Deu para entender? Essa daqui ela desenvolve um quadro de antipatia, ela não gosta dessa figura desse criminoso. E por fim a síndrome de Oslo. Quando eu trabalho aqui, Oslo, muitas vezes, o contexto que aconteceu o crime lá foi que a vítima, quando ela é muitas vezes alvo de um crime, ela fala assim, não, eu não vou nem fazer nada, eu não vou prestar denúncia, eu não vou fazer, não vou nem na delegacia, não vou fazer nada, porque simplesmente eu sou merecedora. Eu devo ser castigada, eu sou uma pessoa ruim, eu não estudo, eu não trabalho, não faço nada, eu mereço me fuder. Olha só, ela começa a ficar com complexo de inferioridade, filho. Nesse sentido, estamos diante da síndrome de Oslo. É quando a vítima crê ser merecedora da condição de vítima de um crime.
Perfeito? Essa síndrome, quando cai em prova, ela é muito, muito importante para você também. Por isso que eu peço para você, o que eu fiz no seu material? Eu coloquei numa tabela para você criar comparativo. E aí você consegue diferenciar muito bem essas figuras aqui na prática. Show de bola? Avança comigo para a gente continuar mais ou menos nesse tema. Olha só. Quando eu trabalho aqui com você outros temas, principalmente aqui o efeito Lúcifer, cara, eu preciso contextualizar porque a questão a respeito do efeito Lúcifer é fundamental. Aí você me diria, Pedro, o que eu tenho que saber a respeito do chamado efeito Lúcifer? Funciona assim, galera. Phil Zimbardo, ele é um médico também, ele trabalhava com vários tipos de análise comportamental psicocriminológica, e esse médico, ele decidiu fazer um experimento específico relacionado a algumas pessoas. O que ele fez? Ele criou um experimento em Stanford, em uma prisão. Na verdade, a condição de cientista dele era dado por várias áreas. E aí esse cara, ele começou a fazer uma análise comportamental de fatos. E ele propôs um experimento. Olha que legal. Lá em Stanford, ele pegou uma prisão, claro, uma prisão vazia, né? Classificou algumas pessoas que tinham alguns tipos de perfis que atendiam os seus estudos e pegou essas pessoas e dividiu. Falou, ó, vocês serão considerados presos e as outras pessoas serão consideradas agentes penitenciários. Perfeito. Essas pessoas elas foram seletas num grupo de pessoas para apresentar um perfil neutro em relação à pesquisa e aí ele efetivamente começou a realizar essa pesquisa. Colocou todo mundo no ambiente carcerário, os presos ficaram presos e os agentes penitenciários, como agentes penitenciários, começaram efetivamente a cuidar desses presos. Só que, doutor, o que começou a acontecer imediatamente? O preso já de início apresentava quadros depressivos, apresentava quadros de tristeza, quadros em que ele não reagia, muitas vezes quadros apresentados pelos próprios presos. Enquanto as pessoas que eram agentes penitenciários muitas vezes reprimiam, muitas vezes agrediam e muitas vezes eram cometedores do crime de abuso de autoridade. Olha que coisa, só pela condição, ambas as pessoas elas vieram da mesma origem, elas tiveram uma mesma origem, elas não foram colocadas lá mediante concurso público, ele só separou e aplicou em relação ao ambiente. Doutor, no 6º dia de experimento, as coisas elas tiveram que parar, os experimentos tiveram que ser parados. Sabe por quê? Porque não se tinha mais controle. Inclusive, se não houvesse esse controle, o próprio Phil seria preso pelos caras. Olha que coisa! Olha o nível que chegou essa questão relacionada ao experimento da prisão. E o que ele concluiu disso? Ele não conseguiu terminar os experimentos com as conclusões que ele esperava. Então, nesse caso aqui, ele criou um livro que a gente chama de efeito Lúcifer. Existe o livro do Phil Zimbardo. Na verdade, o Phil Zimbardo ele é bem famoso na área de psicopatologia criminal. Então esse cara, ele criou esse livro, ele fez o livro do efeito Lúcifer, que diz que pessoas boas, em determinado contexto, elas desenvolvem, sim, condutas más. Por isso que você tem que tomar cuidado. Pessoas boas também podem cometer crimes? Podem também. Tudo depende do contexto, tudo depende da situação que desengatilha essa questão relacionada ao cometimento de crimes. Cara, efeito Lúcifer é sensacional. Quando eu trabalho com esse efeito Lúcifer, justamente estamos diante dessa questão relacionada à prisão. Pessoas, a depender do contexto que elas estão, elas podem também acabar cometendo alguns tipos de crime. Beleza? Esse vinha a ser o chamado efeito Lúcifer. Vamos falar um pouquinho da síndrome da mão alienígena ou síndrome da mão alheia. Nós tivemos um caso muito famoso aqui, salvo engano, nos Estados Unidos, em que uma mulher, ela fez uma cirurgia, ela fez determinado procedimento, e o que acontecia com ela? Ela estava conversando com o seu médico e de repente a sua mão começou a desabotoar a sua roupa. E o médico falando, moça, por que você está desabotoando? Ela falou, eu não tô. A hora que ela olhou, a mão dela estava desabotoando. Aí ela falou, ué? Aí ela pegou a outra mão dela, que era voluntária, e abotoou novamente. Em seguida, o que a mão vizinha fez de novo? De novo, tentou abotoar. Doutores, essa síndrome é uma síndrome que atinge o sistema nervoso central a nível de neurodegeneração. A pessoa perde o controle voluntário das mãos. Olha que ponto. Aqui na síndrome da mão alienígena, muitas vezes essa mão ela pode tentar te matar sem controle voluntário típico da sua mão. O controle consciente e voluntário das mãos se dá por um circuito cerebral bastante específico, que vai desde a parte do córtex frontal até o núcleo neuromotor que vai desencadear essa resposta para a tua mão.
mão. Você perde o controle a respeito dessa via neurosensorial. Como você perde o controle, muitas vezes a sua mão ela não tem mais sintoma de percepção e aí ela começa efetivamente a criar, a fazer coisas que você não sabe, você não percebe que ela está fazendo. Simplesmente parece que a mão não está mais sob seu controle. Isso é a síndrome da mão alienígena. Trata-se de um distúrbio neurológico que precisa sim ser tratado em relação a comportamento criminoso. Aí vai dizer assim, Pedro, eu acho que eu tenho isso, minhas mãozinhas às vezes vão para uns lugares que eu não queria que ela fosse. Pois é, isso aqui aí já é um problema diferente que você tem, beleza, filho? Então guarda essa síndrome da mão alienígena que pode aparecer também aí na sua prova, ok? Vamos avançar. Eu quero entrar agora na síndrome da Alice no País das Maravilhas. Pedro, essa síndrome ela atinge que tipo de pessoa? Aqui fica um pouco mais fácil nós estudarmos esse contexto, sabe por quê? A síndrome da Alice no País das Maravilhas atinge principalmente crianças. Crianças que estão com desenvolvimento nervoso muitas vezes comprometido em alguns aspectos. Como as crianças não apresentam plena maturidade neurosensorial, elas podem, no seu desenvolver, acabar por tornar muitas coisas diferentes do que elas realmente são. Então, o que acontece? Atinge principalmente crianças e as crianças elas têm percepção diferente do mundo. Ela olha para a sua mão, só que a sua mão está enorme. Ela olha, por exemplo, para uma bola e a bola é bem pequenininha. Ela vai chutar essa bola, muitas vezes ela acha que essa bola é grande. Então, dependendo da situação, ela pode se confundir em relação às coisas. E aí ela pode ter percepções diferentes do mundo. Ela vai ver uma pessoa pequena, só que ela acha que o cara é grandão. Ela começa a ter uma percepção principalmente visual. Doutores, existem relatos que essas pessoas muitas vezes podem ver cores diferentes. Essa pessoa ela pode se imaginar em tamanhos diferentes e muitas vezes elas podem até apresentar distúrbios auditivos, principalmente relacionado à região temporal do sistema nervoso central. Então estamos diante de um distúrbio nervoso aqui, que também vai acometer principalmente crianças. E aí eu te coloco, Pedro, mas por que principalmente crianças? Por conta do desenvolvimento imaturo que não tem ainda plena maturidade. Não sei se você já ouviu falar, criança, fala assim, a criança tá com moleira. Filho, não tem moleira nada. Moleira é aquela pessoa que não consegue ficar de pé. Moleira é uma coisa que a gente chama de fontanela aqui em cima. É quando não foi fechado plenamente as chamadas suturas cranianas. Então ali existe um tecido conjuntivo que protege o sistema nervoso central. Justamente por quê? Porque esse cérebro ainda não cresceu tudo que tinha que crescer. Percebeu? Então cuidado. Por isso que essa síndrome muitas vezes ela atinge crianças. Síndrome da Alice no País das Maravilhas é porque é muito parecido com, se você não sabe o que é essa parada, você bota no Google que você vai ver. Tudo é enorme, tudo é exagerado, tudo é colorido. É justamente esse tipo de percepção que as crianças vão desenvolver principalmente nessa síndrome aqui. Pedro, Jerusalém. Cara, essa daqui é muito interessante. Quem vai para essa cidade, doutor, a gente sabe que para quem é religioso, Jerusalém ela tem um significado bem marcante na vida das pessoas. Jerusalém é uma cidade histórica, principalmente por conta de um autor, de um filósofo ou até mesmo de um líder religioso, chamado de Jesus Cristo. Nesta região, as pessoas que vão, por exemplo, ao Muro de Lamentação e aquela história toda naquela região, elas voltam, muitas vezes elas se emocionam de um tanto que aquela condição desengatilha novamente um distúrbio que pode ser permanente ou até mesmo transitório. Esse distúrbio diz o seguinte, a pessoa civil ela fala assim, nossa, eu toquei lá no túmulo de não sei quem, opa, eu me senti tocado. Eu me senti tocado de volta. Ou seja, eu acredito que a partir de agora eu sou um enviado direto de Deus. Eu sou um salvador. E começa efetivamente a desenvolver uma obsessão religiosa. Doutor, o meu problema é quando essa obsessão gera problema social. É quando essa pessoa que efetivamente visitou a cidade de Jerusalém começa a desenvolver algum tipo de distúrbio. E doutores, cuidado. Esse tipo de distúrbio não é neurodegenerativo porque a pessoa em tese ela é normal. Isso é simplesmente uma mudança de comportamento. E comportamento tem a ver com liberação específica de neurotransmissores e inclusive em áreas específicas do sistema nervoso central. Então eu nem vou citar com você a questão do mecanismo fisiológico dessa patologia. O que acontece na prática é justamente a ativação de algumas vias sensoriais que para desativar isso não acontece muito fácil. E aí essa pessoa ela acaba desenvolvendo uma verdadeira obsessão, acreditando-se ser muitas vezes líder religioso, acredita muitas vezes ser um enviado diretamente de Deus e causando alguns tipos de problema. Imagina nesse caso a questão relacionada a pessoas que são terroristas ou esse tipo de situação. Então a síndrome de Jerusalém ela pode acontecer, pode culminar com o cometimento de crimes aí também. Show de bola? Vamos falar da síndrome de Cotard.
ou chamada também síndrome nihilista. Pedro, o que é nihilismo? Quando você estuda literatura, a depender da escola que você vai estudar, principalmente a parte de bucolismo, você começa a ver esse termo chamado de nihilista. Pedro, o que eu tenho que saber a respeito disso daqui? Doutor, no nihilismo ou na síndrome de Cotard, a pessoa, ela acredita que ela já morreu, ela acredita que ela não está mais entre nós, e essa pessoa começa a apresentar comportamentos, muitas vezes, de pessoas mortas. Ela acredita estar vagando no mundo. E aí ela para de tomar banho, ela muitas vezes muda o seu local de residência, começa a viver na rua, começa a viver, olha só, pessoas mortas geralmente ficam onde, doutores? Cemitério. Então, se estamos diante da morte aqui, essa pessoa, por essa condição de acreditar estar morta ou em estado de putrefação, ela para de tomar banho, efetivamente começa a ficar fedida, e acredita estar nessa situação fora do corpo. E aí ela vai morar no cemitério, essa pessoa fica vagando por aquela região, ela muitas vezes fala com as pessoas, ela fica olhando para as pessoas fazendo gestos porque ela não gosta. É uma síndrome muito complicada. E aqui sim, estamos diante de um distúrbio anotado por aqueles documentos que eu trouxe para você, que é o CID-10 e o Manual de Doenças Mentais. Show de bola? Cuidado com essa síndrome de Cotard se ela aparecer para você. Como a pessoa se encontra num estado de niilismo, que a gente chama, ela acredita estar fora do corpo, ela acredita estar morta, ela acredita não mais pertencer a esse mundo, ela vai muitas vezes cometer fatos que ela acha que ela não vai ser punida. E aí ela acaba por desencadear alguns tipos de crimes. Beleza? Cotard. Pedro, mas e em relação à imputabilidade dessa pessoa? Será que essa pessoa na prática ela pode ser imputável? Doutor, tudo depende do caso concreto. É necessário sim um exame de um psiquiatra para verificar se essa pessoa tinha ou não condição de saber se está cometendo ou não o crime. Belezinha? A questão da síndrome de borderline, cara, essa síndrome ela é muito importante. Por quê, Pedro? Dentro da psicopatologia, para quem estuda um pouquinho de farmacologia, para quem estuda um pouquinho da parte de psiquiatria, é muito comum você ver esses tipos de síndromes e se confundir. Se confundir em que sentido? Se confundir no sentido de que eu já ouvi falar de bipolar, transtorno de egocentrismo, transtorno de... Cara, é muito comum. Só que aqui para criminologia, a nomenclatura que você vai usar é essa. Síndrome de borderline, ou bordo da linha. Significa o quê? Os doutrinadores da área, eles dizem o seguinte: as pessoas, elas apresentam níveis comportamentais de acordo com o seu contexto. Tudo bem. Essa pessoa, essas vertentes, elas são separadas por linhas, digamos assim, por linhas imaginárias, por atitudes e por comportamentos. Tudo bem. Existe uma pessoa que está sobre essa linha, que qualquer tipo de gatilho pode jogá-la para mais ou para menos. Se essa pessoa está em cima dessa linha, ela vai apresentar transtornos de personalidade, que principalmente é desencadeado por meio de traumas no sistema nervoso central. Então hoje na síndrome de borderline, a pessoa muitas vezes ela está numa situação tranquila, de repente ela se explode, ela se irrita com você e vai para cima de você. Então, a síndrome de borderline é muito comum de ser cobrado, justamente quando a gente trabalha com transtorno bipolar, porque trata-se de um sintoma apresentado por uma pessoa que eventualmente pode cometer um crime. Então, lembra, eu coloquei até uma descrição um pouco mais específica no seu material para você entender melhor como que acontece esse trauma em relação ao sistema nervoso central e qual seria o nível comportamental. Então, essa pessoa, ela pode ir para mais ou ir para menos com muita facilidade. Por isso que é borderline aí. Principalmente desencadeado por traumas e envolvido principalmente acidentes de carro ou coisas do tipo. Show de bola? Até mesmo acidente de trabalho. Por fim, as duas últimas síndromes que nós veremos. A Capgras. Cara, quando eu trabalho com essa síndrome de Capgras, é muito comum você ver em filmes esse tipo de situação, em que a pessoa, ela acredita, imagina, você é casado. No outro dia você acorda, você olha pro seu cônjuge ali do lado e fala assim, velho, será que é ele mesmo? Aí você acorda, você começa a trocar ideia com seu filho tá num dia ruim, aí você começa a olhar pro teu filho assim, e você fala, porra, será que é meu filho mesmo? E aí você vai ver tua mãe à tarde, aí sua mãe também tá meio depressiva, ou tá muito animada, não tá no seu estado normal, você olha e fala assim, ih, será que é minha mãe mesmo? Doutor, nessa síndrome a pessoa começa a confundir as coisas. Ela acredita que os seus familiares, que os seus amigos, que as suas pessoas próximas foram substituídas por outras. Olha só, na expectativa de te enganar. E doutor, isso aqui efetivamente é um distúrbio, principalmente quando a gente trabalha com nível alienígena. Olha o nível. Tem pessoas que alegam o seguinte:
os alienígenas levaram os meus parentes e deixaram outros infiltrados aqui. Percebeu? Olha só o nível que chega essa síndrome aqui. E muitas vezes, imagina, mãe tenta matar o seu filho, a mãe tenta matar o seu cônjuge. Imagina. Então, nesse caso, a síndrome de Capgras, ela de fato ela é um distúrbio que acomete principalmente a zona que a gente chama de zona mesolímbica do sistema nervoso central. É uma região específica que trabalha com comportamento e com sentimento. E essa pessoa começa a ficar uma pessoa desconfiada, não acreditando mais que essas pessoas próximas de si são elas mesmas, ok? E por fim, síndrome da mulher de Potifar. Cara, essa síndrome ela é bem interessante e olha, vê se isso faz sentido para você. Quando a gente estuda Gênesis lá na Bíblia, para quem é da religião católica, estuda-se um ponto bem interessante, que é José. José, ele ganhou um manto do seu pai, que era um manto bem destacado, e ele tinha uma relação muito boa com seu pai. E aí até que chegou um momento em que os seus irmãos o venderam, beleza? O venderam para um faraó específico daquela região e um oficial do estado, que era o Potifar. E esse cara, ele simplesmente comprou o José e deixou o José convivendo no seu ambiente, na sua casa, com seu trabalho. José começou a trabalhar efetivamente como escravo de Potifar. E aí o que aconteceu, doutor? Olha só, a mulher de Potifar começou a ficar com a saia quente pro José. Falou, cara, não é que esse José é bonitinho, velho? E ela começou a dar umas pedradas no José. A mulher de Potifar, olha só, como as mulheres são confiáveis nos dias de hoje. Imagina só, você botou um cara pra trabalhar pra você, ela foi lá e queria dar pro cara. Puta que pariu. Claro que é brincadeira, mas olha só. Ou não é não, né? Como diz o Rodrigo Gomes, tô brincando, tô não. Aqui, cara, quando eu trabalho com você essa questão aqui da mulher de Potifar, ela queria dar pro cara, ela queria o corpinho do cara, ela queria tudo com o cara. E o que o cara fazia? Nós, homens íntegros, falamos não, você é uma mulher casada. Então o que aconteceu? Um dia ela tentou pegar ele à força. Um dia ela chegou pra ele, tentou pegar ele à força e pegou a porra do manto dele. Quando ela pegou o manto desse cara, ele saiu correndo. Olha só o nível. Nós somos pessoas... Quem tem cromossomo XY, puta que pariu, né, cara? Íntegro ao máximo, beleza? Imagina só, esse cara fugiu. Ou esse cara também cortava pro outro lado. Pode acontecer, não tem problema. E aí, simplesmente, ele falou o seguinte, ó, eu não vou, e vazou. Só que ele deixou o manto lá. O que a mulher do Potifar fez? Cara, nunca lide com uma mulher rejeitada. Cara, se você for lidar com mulher rejeitada, com mulher brava, puta que pariu, vai se fuder. Aqui nessa síndrome de Potifar, ela chegou pro seu marido e falou o seguinte, ó, Potifar, o José veio no meu quarto tentar me pegar. E aí o que o Potifar fez com ele? Prendeu. Hoje, como que isso se traduz? Doutor, hoje isso se traduz, mulheres rejeitadas muitas vezes vão à delegacia fazer denunciações de crimes que nem mesmo aconteceram. Ela vai falar que ela foi estuprada, que ela foi não sei o quê. E aí, nessa condição aqui, ela acaba por, muitas vezes, gerando um processo que não se tinha necessidade. Então aqui, a vítima do crime, na verdade, acaba sendo o homem pelo qual não quis ter uma relação com essa mulher. Ou até mesmo outras mulheres que não quiseram se relacionar com essa própria mulher. Então, nesse ponto de vista, cuidado com essa síndrome de Potifar. Show de bola? Pra gente finalizar, vamos resolver alguns exercícios aqui acerca do tema de síndromes aqui. Olha o que nos diz a primeira questão. Vamos lá comigo, ó. O afeiçoamento da vítima em relação ao criminoso, ó, da vítima em relação ao criminoso, sequestrador, interagindo com ele pelo próprio instinto de sobrevivência, é chamado pela criminologia, doutor, circula essa palavra chamada afeiçoamento. Se é afeiçoamento da vítima pelo criminoso, qual é a síndrome necessariamente? Síndrome de Estocolmo. Aí você vai dizer, Pedro, mas o que é o complexo de Asperger? Primeiro, doutor, esse complexo ele é um complexo muito parecido, relacionado a desenvolvimento social, muito parecido com o autismo. O complexo de Asperger, ele atinge pessoas que têm dificuldade de se relacionar socialmente, beleza? Cai muito pouco em prova e cai principalmente em provas relacionadas à medicina. Então, nem trago para você muita explicação a respeito dele. Síndrome de Tourette. Galera, síndrome de Tourette é uma síndrome que apresenta tiques. A pessoa ela apresenta muitos tiques relacionados à fala e também à visão. Então ela fica piscando muito, ela tem os tiques de fala. Tem pessoas que você conhece que deve ter essa parada. Então síndrome de Tourette principalmente relacionando tiques. Síndrome de burnout. Galera, síndrome de burnout é uma síndrome em que a pessoa ela apresenta estresse e explode.
O estresse, muitas vezes, ela gera um estado de explosão na pessoa. E aí estamos diante, por exemplo, de atividades laborativas, ok? Complexo de inferioridade deu para entender, é bem simples a nomenclatura, né? A pessoa ela se acredita ser inferior aos outros e muitas vezes acaba sendo depressiva e coisas do tipo. E por fim existe a síndrome de Estocolmo aí. Vamos avançar. A síndrome de Londres, que se evidencia quando a vítima com instinto defensivo passa a apresentar um comportamento excessivamente lamurioso, submisso e com pedido contínuo de misericórdia. Doutor, absolutamente errado. Não é isso que nós vimos relacionado à síndrome de Londres, ok? Olha a próxima questão. A figura criminológica conhecida como síndrome da mulher de Potifar pode ser utilizada como técnica de aferição de credibilidade da palavra da vítima nos crimes de conotação sexual. Doutor, correto. A vítima do crime da mulher de Potifar geralmente é o homem. E aí eu te pergunto, sendo o homem a vítima aqui no caso, e constatando-se que essa mulher tem a síndrome da mulher de Potifar, será que eu vou dar algum tipo de credibilidade a esse homem? Claro que eu vou. E aí crimes principalmente de conotação sexual. É isso que aconteceu lá na história que eu trouxe para você. Nesse caso, gabarito correto. Doutor, com isso eu finalizo com você esse capítulo relacionado à parte de síndromes. Espero que tenha ficado claro. É um capítulo chatinho da gente estudar em alguns aspectos porque ele está bem esparso. Mas eu tenho certeza que se você pegar esses tópicos com as palavras-chave aí, você consegue com bastante tranquilidade e muito bem na sua prova.